O ar era denso de umidade, uma companhia constante naquela pequena e precária casa. Cada respiração parecia carregar o peso da atmosfera, tornando o ambiente ainda mais opressivo. Apertada e desgastada, oferecia pouco refúgio contra o calor implacável do Mississippi. As paredes finas mal conseguiam conter o calor sufocante, transformando o interior em um forno durante os meses de verão. Lá dentro, a jovem Maya lutava para se concentrar nos estudos. O ambiente caótico e a falta de recursos adequados tornavam cada página lida um desafio monumental. A luz fraca piscava, lançando longas sombras que dançavam sobre as páginas gastas dos livros. Cada piscada da lâmpada era um lembrete da fragilidade de sua situação. A fome corroía seu estômago, uma dor familiar que parecia nunca desaparecer completamente. As refeições eram escassas e muitas vezes insuficientes para saciar a fome constante. A vida sempre havia sido uma batalha árdua, uma luta constante contra as garras da pobreza. Cada dia trazia novos desafios e incertezas, testando a resistência da família. A família de Maya, como muitas outras em sua comunidade, vivia à margem da sociedade. A exclusão social era uma realidade constante, limitando suas oportunidades e sonhos. Seus pais, trabalhadores incansáveis, mas presos ao ciclo de empregos mal remunerados, lutavam para sobreviver. Cada dia de trabalho era uma batalha contra a exaustão e a desesperança. Necessidades básicas como comida, roupas e abrigo eram uma fonte constante de preocupação. A ameaça de despejo sempre presente. A insegurança habitacional era uma sombra que pairava sobre a família, nunca permitindo um momento de paz. A infância, para Maya, não era um período de risos despreocupados e sonhos encantadores, mas sim uma dura realidade de privações e incertezas. Cada dia era uma luta para encontrar alegria em meio à adversidade. Apesar das dificuldades, uma fagulha de esperança brilhava dentro de Maya. Ela acreditava que, de alguma forma, poderia haver um caminho para uma vida melhor. Ela testemunhava a ética de trabalho inabalável de seus pais, sua determinação em prover para a família, apesar de todas as adversidades. O exemplo deles era uma fonte constante de inspiração e força. A resiliência deles, a recusa em sucumbir ao desespero, plantou uma semente profunda em seu jovem coração, a crença de que, mesmo diante das dificuldades, um futuro melhor era possível. Essa crença se tornou a base de sua determinação. Essa semente, nutrida por um desejo ardente por uma vida diferente, acabaria florescendo em uma determinação inabalável de romper com as correntes da pobreza. Maya sabia que o caminho seria longo e árduo, mas estava disposta a lutar por um futuro melhor para si e para sua família. A sombra da pobreza se estendia muito além da privação material, lançando um véu sombrio sobre as oportunidades e aspirações de Maya. Cada dia era uma luta constante, uma batalha silenciosa contra as limitações impostas por sua realidade. Os recursos educacionais eram escassos, a escola local lutava contra a falta de verba e as salas de aula superlotadas. Professores faziam o possível com o pouco que tinham, mas a qualidade do ensino sofria, deixando as crianças sem o suporte necessário para prosperar. O peso das expectativas sociais a oprimia, sussurrando que crianças de sua origem estavam destinadas a repetir o ciclo da pobreza. A sociedade parecia ter traçado um caminho para ela, um caminho que não oferecia escapatória. A falta de segurança financeira pesava sobre os ombros jovens de Maya. Cada centavo era contado, cada gasto era uma decisão difícil. A incerteza do amanhã era uma constante em sua vida. A preocupação constante em colocar comida na mesa, manter um teto sobre suas cabeças e arcar com as necessidades básicas, roubava a alegria de sua infância.
As responsabilidades adultas caíam sobre ela cedo demais, forçando-a a amadurecer rapidamente. Cada decisão, cada sonho era filtrado pelas lentes da escassez. O que para outros era uma escolha simples, para Maya era um dilema complexo, sempre ponderando o custo e o benefício. Oportunidades que outras crianças consideravam certas, como atividades extracurriculares ou ensino superior, pareciam sonhos distantes, seus caminhos bloqueados por barreiras financeiras intransponíveis. A desigualdade era uma barreira invisível, mas poderosa. No entanto, mesmo em meio à tristeza, Maya se recusava a se entregar ao desespero. Havia uma chama de determinação dentro dela, uma vontade inabalável de mudar seu destino. Ela entendia que a pobreza não era um reflexo de seu valor ou potencial, mas uma circunstância que ela estava determinada a superar. Maya sabia que seu futuro dependia de sua resiliência e de sua capacidade de sonhar além das limitações. Maya buscou consolo e inspiração em livros, devorando histórias de resiliência, triunfo e o poder da educação. Cada página lida era um passo em direção a um futuro melhor, uma nova esperança. Essas histórias se tornaram seu bote salva-vidas, alimentando sua crença de que um caminho diferente era possível, que ela poderia romper o ciclo da pobreza e criar um futuro melhor para si mesma. Através das palavras, ela encontrou a força para continuar lutando, para acreditar que um dia sua realidade poderia ser diferente. Entre as paredes da biblioteca local, Maya descobriu um santuário, um refúgio das duras realidades de sua vida cotidiana. A biblioteca não era apenas um lugar de silêncio e estudo, mas um espaço onde ela podia sonhar livremente, longe das preocupações diárias. Os livros se tornaram seu passaporte para novos mundos, sua porta de entrada para o conhecimento e para um leque de possibilidades. Cada página virada era uma nova aventura, uma nova lição, uma nova esperança. Ela mergulhou em histórias de sucesso. Sua mente se acendia com as oportunidades ilimitadas que existiam além dos limites de seu bairro. As histórias de pessoas que superaram adversidades a inspiravam a acreditar que ela também poderia alcançar grandes feitos. A educação, ela percebeu, era a chave para abrir as portas de um futuro mais brilhante. Cada conceito aprendido, cada fato memorizado, era um passo em direção a um amanhã mais promissor. Apesar dos desafios das salas de aula lotadas e dos recursos limitados, Maya se destacava nos estudos. Ela não deixava que as dificuldades a desanimassem. Pelo contrário, elas a motivavam a se esforçar ainda mais. Ela possuía uma sede insaciável por conhecimento, sua determinação alimentada pela crença de que a educação era seu bilhete para uma vida melhor. Noites sem dormir, horas intermináveis de estudo, tudo valia a pena para alcançar seus objetivos. Seus professores, reconhecendo seu potencial, a incentivaram a sonhar grande, a mirar em objetivos que pareciam impossíveis dentro dos limites de sua realidade. Eles viam nela uma chama de esperança, uma promessa de um futuro brilhante. Com foco inabalável e uma profunda fé em si mesma, Maya se formou no ensino médio com honras, um testemunho de sua resiliência e determinação. Cada medalha, cada certificado, era uma prova de sua capacidade de superar obstáculos. As ofertas de bolsas de estudo começaram a chegar, reconhecendo seus méritos acadêmicos e potencial. Cada carta recebida era um passo mais perto de seu sonho, uma confirmação de que todo o seu esforço estava valendo a pena. Um caminho para a universidade, antes um sonho distante, agora parecia estar ao seu alcance. Um farol de esperança, iluminando um futuro livre das garras da pobreza. A universidade representava não apenas uma oportunidade de aprendizado, mas uma chance de transformar sua vida e a de sua família. A busca inabalável de Maya pela educação havia se tornado sua bússola, guiando-a em direção a um horizonte mais promissor.
Cada passo dado era um passo em direção a um futuro onde seus sonhos poderiam se tornar realidade, um futuro onde a esperança prevalecia. Enquanto navegava pelos desafios da vida universitária, o espírito empreendedor de Maia começou a florescer. Dividindo seu tempo entre os estudos e empregos de meio período para se sustentar, ela percebeu a importância da independência financeira. Inspirada pelas histórias de empresários de sucesso sobre as quais havia lido, Maia começou a explorar suas próprias ideias de negócios. Ela observou a necessidade em sua comunidade por creches acessíveis e de alta qualidade, e decidiu dar um salto de fé. Reunindo suas economias modestas e contando com o apoio de familiares e amigos, Maia inaugurou uma pequena creche em sua própria casa. Sua dedicação em proporcionar um ambiente acolhedor e estimulante para as crianças rapidamente lhe rendeu uma reputação impecável, atraindo famílias de outras regiões. O empreendimento de Maia não aconteceu sem desafios. Longas horas de trabalho, incerteza financeira e a pressão constante para equilibrar seus estudos com seu negócio em crescimento testaram sua resiliência. No entanto, sua determinação nunca vacilou. Ela encarou os desafios como oportunidades de crescimento, buscando constantemente maneiras de aprimorar seus serviços e expandir seu alcance. Sua creche se tornou mais do que apenas um negócio. Era uma prova de sua crença inabalável em suas próprias habilidades e seu compromisso em criar um futuro melhor para si mesma e para sua comunidade.